Estimados estudantes, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de reforço com as questões de matemática para o SAEB, na nossa parte 3 das questões, tá? Meu nome é Hugo Henrique e eu estarei avançando com vocês aqui dentro dessas questões de matemática que avaliam os descritores ali das temáticas do SAEB. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o descritor de 10, que ele avalia as habilidades de usar as relações métricas no triângulo retângulo para resolver problemas práticos. Isso significa que você precisa saber como os lados e as alturas de um triângulo retângulo se relacionam entre si para encontrar medidas desconhecidas. As principais relações métricas que você deve reconhecer e conhecer são Teorema de Pitágoras, a relação mais famosa, que diz que a soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa, certo? Sendo B e C catetos a hipotenusa, é essencial para encontrar o valor de um lado a partir dos outros dois. Relação entre catetos e hipotenusa relaciona os catetos, suas projeções na hipotenusa e a própria hipotenusa. Então aí a gente vai acabar destinando ali mais o fator altura também no meio do caminho. E outra relação que a gente acaba verificando, o quadrado da altura relativa da hipotenusa é igual ao produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa, ok? Então h ao quadrado igual a m vezes n. Trabalhando com isso, temos ali ó, uma escada de 5 metros e está encostada em uma parede, formando um ângulo reto com o chão. Se a base da escada está a 3 metros da parede, qual é a altura que a escada alcança na parede? Então, vamos desenvolver. Para esse contexto, então assim, eu tenho a escada, que seria o papel da minha hipotenusa, então eu tenho 3 metros ali, que seria a representação de um cateto, eu preciso determinar o outro. Então assim, nesse caso a hipotenusa, representada ali pelo A, mas eu só quis colocar o IP para representar, então temos assim, ó, a extensão da escada 5 metros, 5 ao quadrado, é igual a projeção que ela tem ali da base até a parede de 3 metros mais x ao quadrado. Desenvolvendo 5 ao quadrado vai dar 25, 3 ao quadrado vai dar 9. Eu isolo o x ao quadrado, o 9 que está mais passa para o outro lado, menos, tá? E temos ali que x ao quadrado é igual a 16. Aqui nesse caso, a gente vai trabalhar com a operação inversa. O inverso da potência é a raiz. Então, eu vou extrair a raiz quadrada de 16. Porém, o que acontece? Quando a gente extrai a raiz de um número, ele sai a viabilidade dele como um valor positivo e negativo. Mas nesse caso, e aqui em geral, que a gente vai estar trabalhando com o Teorema de Pitágoras, matematicamente tem validade o valor negativo. Mas a gente exclui porque a gente está trabalhando com medidas. Então a gente só vai assumir o valor positivo, ok? Então aqui nesse caso, a raiz quadrada de 16 é 4. Apesar que vale também o menos 4. Mas como é dimensão, só utilizamos o valor 4 positivo. Resposta então, letra C. Avançando, temos aqui ó, um triângulo retângulo tem catetos medindo 6 e 8 metros. Qual a medida da altura relativa à hipotenusa? Então temos aqui as representações. Então nesse contexto a gente consegue estar viabilizando a ideia da hipotenusa porque eu preciso dela. Então o que acontece? Temos ali que x ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 6 ao quadrado vai dar 36, 8 ao quadrado vai dar 64, somando isso vai dar 100. Extraindo a raiz quadrada de 100, temos o 10. Gente, nessa relação, então vamos utilizar essa equação. A vezes H igual a B vezes C. Então temos ali a altura em relação à hipotenusa é igual ao produto dos catetos. Então vai ficar aqui, ó, 10 vezes H é igual a 8 vezes 6. 8 vezes 6 é 48. O 10 está multiplicando, passa dividindo. E temos ali que a nossa altura ali acaba sendo de 4,8 metros, certo? Como resposta, alternativa B. Questão 3. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 20 centímetros e um dos catetos mede 12 centímetros. Qual a medida da projeção do outro cateto sobre a hipotenusa? Então, vamos dar uma olhada. Para isso, eu preciso pegar algumas relações. Então, assim, eu preciso verificar ali qual é a projeção do cateto B. Então, para isso, o que a gente tem que encontrar? A representação desse componente. Então, assim, nesse contexto, a gente vai ter o quê? Que essa composição depende ali do cateto ao quadrado, que eu tenho ali, vezes a hipotenusa, vezes a projeção da representação desse componente. A projeção vai dar ali, a partir de 12 ao quadrado, que vai dar 144, o 20 está multiplicando, vai passar dividindo, então temos ali que essa variável m que eu tenho vale então 7,2. A variável m é a projeção do cateto de 12 centímetros sobre a hipotenusa. Imagina que você tem uma lanterna que ilumina por cima e aquilo vai projetar uma sombra. O comprimento dessa sombra
é 7,2 centímetros, que corresponde ao cateto B. O cateto C, então assim, ele vai ter um outro comprimento, possivelmente maior do que 12, porque o valor da representação da sombra dele vai ter que ser maior do que 7,2. E como que eu faço? Eu vou fazer só uma conta de menos. Eu vou pegar o 20, que é a dimensão, e eu vou subtrair 7,2. E fazendo isso, eu consigo analisar quanto é a projeção da sombra desse componente. Nesse caso específico, valendo então 12,8 centímetros. E é isso que a gente tem como base de resposta, ok? Se for o caso, por teorema de Pitágoras, eu consigo identificar então ali o valor do outro cateto, que seria então 16, certo? E aí a gente consegue fazer uma projeção direta a partir dele, tá? Mas que também é uma outra viabilidade de fazer. Lembrando que a matemática não tem apenas uma única forma de resolver. Ela é precisa, mas não necessariamente tem apenas um único caminho, ok? Questão 4. Os catetos de um triângulo retângulo medem 6 e 8 centímetros. Sabendo que a hipotenusa desse triângulo mede 10 centímetros, qual é a medida da altura em relação à hipotenusa? Então, a gente até pegou essa base de referência. Eu quero pegar até a questão e trazer aqui novamente, justamente para a gente perceber a relação dos catetos, ali, o produto entre eles, e eu dividindo pela hipotenusa, eu tenho a representação da minha altura. Então aí a gente vai ter que, nesse caso, vale 4,8. Mas sim, fiquem bem atentos, porque esse tipo de relação ela acaba aparecendo, ok? Avançando. Então temos aqui ó, um triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa divide em duas projeções que medem 3 centímetros e 12 centímetros. Qual é a medida da altura relativa da hipotenusa? Então a gente vai distinguir a hipotenusa até aquele ponto A ali em cima. Fazendo isso, a gente vai ter a relação h ao quadrado igual a m vezes n. Por isso as equações estão aqui na lateral esquerda de vocês, para dar ponto de apoio, subsídio e suporte para o que vocês precisarem. Então a gente vai ter ali h ao quadrado, eu não sei, mas eu sei que as outras dimensões são 3 e 12 e eu multiplico elas, que vai dar 36. Eu extraio então a raiz quadrada de 36, então eu vou ter que a minha altura vale 6 centímetros, correspondendo então à letra A, ok? Avançando aqui, ó, é uma questãozinha teórica, tá? Na geometria, temos um triângulo cujo vértice possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Então, aí já dá uma direção pra gente aí. Qual é a principal relação que usamos para calcular o comprimento dos lados desse triângulo? Então, olha o que ele está falando pra gente. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Gente, não tem nada a ver com a pergunta. Isso. Essa afirmação é correta, mas foge do cunho da pergunta. Letra B. O produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura. Também não é isso que a gente está perguntando. Letra C. A soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Gente, esse é o teorema de Pitágoras, a forma mais comum da gente estar utilizando quando aparece um triângulo com um ângulo reto. Ok? E a letra D, a altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das projeções dos catetos. Gente, percebam que as quatro alternativas elas estão corretas, mas assim, quando a gente direciona para o componente ali da pergunta, então a letra A, B e D não fazem sentido. Então a nossa única resposta satisfatória, a letra C, ok? Avançando para o descritor de 15, que tem como objetivo avaliar a capacidade de resolver problemas que envolvem a conversão entre diferentes unidades de medida. Isso significa que você precisa saber como transformar, por exemplo, quilômetro em metro, horas em minuto ou litros em mililitros. A questão pode apresentar um problema em uma unidade, como a distância em quilômetro, e pedir a resposta em outra, como em metros. Para acertar, você deve aplicar as relações de equivalência correta entre as unidades, identificar as unidades de medida presentes no problema, reconhecer que 1 km é igual a 1000 metros, a gente vai ter ali o cálculo de conversão de forma correta para chegar à resposta. Então, além dessa relação, temos ali, por exemplo, uma tonelada é igual a 1000 quilogramas. Eu tenho ali uma arroba é igual a 15 quilos. Eu tenho ali também que 1 metro é igual a 100 centímetros. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Uma hora equivale a 60 minutos. 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, 1 litro equivale a 1000 mililitros. Então, assim, a gente vai ter esse tipo de caracterização. Por isso é bom a gente estar antenado, ok? Bom, aqui ó, questão 1. Um atleta correu uma maratona de 42 quilômetros. Quantos metros o atleta correu? Gente, se 1 quilômetro é 1000 metros, 42 quilômetros são 42 mil metros, certo? Não tem nem muito o que querer calcular disso aí. De cabeça você já consegue desenvolver a temática da questão, tá? Se tem informação adequada,
sensato fazer isso. Um recipiente tem capacidade de 2,5 litros de suco. Se uma pessoa encher 4 garrafas de 500 ml cada uma, quantos litros de suco ainda vão restar no recipiente? Então assim, gente, se cada 1 litro equivale a 1000 ml, 2 litros e meio são 2.500 ml. Se eu já tirei 4 vezes 500, eu tirei 2.000 ml. Sobrou ainda 500 ml, que a representação dele é dado como meio litro, ou 0,5 litros. Então a gente vai ter como resposta a alternativa A. Avançando para a questão 3. João gasta 1 hora e 20 minutos para ir da sua casa até a escola. Quantos minutos no total ele gasta nesse percurso? Então, nesse trajeto, sabemos que 1 hora é igual a 60 minutos. E 60 minutos, com mais os 20 minutos adicionais que aparecem ali, temos então um total de 80 minutos, cuja resposta, alternativa A. Questão 4. Um carro de brinquedo tem 35 centímetros de comprimento. Qual é o comprimento desse carro em milímetros? Se 1 centímetro equivale a 10 milímetros, eu posso, por uma regrinha de 3, identificar que fazendo essa relação, eu vou ter ali que 35 centímetros corresponde então ali a 350 milímetros. Expresso isso como resposta na alternativa B. Avançando, temos aqui, ó, um pacote de farinha tem uma massa de 1,5 kg, ou seja, 1,5 kg, 1.500 gramas. Quantos gramas esse pacote de farinha tem? Então a gente já consegue fazer essa relação. Então, temática simples é importante a gente saber para que a gente consiga ter autonomia de desenvolver esse tipo de questão, ok? Questão 6. Um evento de corrida começou às 10 horas e 30 minutos e terminou às 11 horas e 15 minutos. Então perceba que das 10h30 até as 11 se passaram 30 minutos. Ali, de 11 horas até 11h15 se passou mais 15 minutos. Ou seja, o trajeto inteiro durou 45 minutos. Mas olha a pergunta, qual é a duração da corrida em segundos? Então perceba que assim, a gente chegou na resposta, só que a gente precisa realizar essa conversão. Lembrem, uma nota de 20 é igual a 2 de 10. Então é a forma da gente representar. O que eu tenho que pegar como representação é que a cada 1 minuto é igual a 60 segundos. Basta eu pegar a minutagem que tem da corrida e multiplicar por 60 segundos que tem em 1 hora, chegando então ali em 2.700 segundos. Como resposta, alternativa A, ok? Questão 7. Um carro de aplicativo faz uma viagem de 150 minutos. Quanto tempo essa viagem durou em horas e minutos? Então, se eu sei que a cada 1 hora tem 60 minutos, 2 horas terão 120 minutos, eu vou acrescentar então mais 30 para chegar nos 150, totalizando então ali 2 horas e 30 minutos. Qualquer coisa, se você tiver dúvida, você pode fazer a divisão desse componente. Você pega ali os 150 minutos e divide pela quantidade de minutos que tem em 1 hora. Então você vai fazer ali na chavezinha 150 divididos por 60. Vai dar 2 vezes 60, que vai dar 120, e você reduz de 150, que vai dar 30. O número que fica embaixo da chave é o valor representativo de horas. O resto da conta você não continua dividindo, você pausa ali porque você precisa daquele valor inteiro que representa a quantidade de minutos, chegando também em 2 horas e 30 minutos, ok? Avançando mais um pouquinho nessa temática. Um atleta correu 2,5 km em um treino. Quantos metros ele correu? Se 1 km são 1.000 metros, 2,5 km é 2,5 vezes 1.000, totalizando 2.500 metros. Alternativa B, então, para essa questão. Avançando aqui, ó, temos ali mais uma questão. Para fazer um bolo, uma receita pede 750 gramas de farinha. Se você tem um saco de 1 kg de farinha, quantos gramas sobram após o uso? Então lembre que 1 kg equivale a 1.000 gramas. Se você retira 750, ainda lhe restam 250 gramas. Então, como resposta, temos a alternativa A. Próxima questão. Uma garrafa tem capacidade para 1,5 litros de suco, ou seja, 1.500 mililitros ou 1.500 ml. Quantos copos de 250 ml é possível encher com o suco dessa garrafa? Então, vamos fazer essa divisão. Ali, ao fazer esse 1.500, que é a capacidade, divididos pela capacidade de cada copo, então fazendo essa divisão, 1.500 divididos por 250, chegamos ali que nossa resposta aqui é 6. Então, tenho 6 copos de suco ali que eu posso preencher completamente, ok? Avançando.
Uma aula de matemática dura 90 minutos. Quantas horas e minutos durou essa aula? Então, novamente, se uma hora tem 60 minutos, então ali eu vou ter 60, 90 menos 60 vai dar 30. Então, isso equivale então, a 1 hora e 30 minutos. Como resposta, temos a alternativa B. Mais uma vez na dúvida, você pode pegar ali 90 e dividir por 60, que vai dar 1 embaixo da chave. 90 menos 60 vai dar 30, resultando em 1 hora e 30 minutos. Lembrando que o resto, aí você não continua dividindo. Você para com o número inteiro porque você precisa dessa informação. Questão 5. Um terreno de 12 metros de comprimento por 8 metros de largura. Quantos centímetros de cerca são necessários para cercar todo o terreno? Então assim, gente, estamos falando de um retângulo. Então aqui a gente vai estar analisando o perímetro do retângulo. Lembre que eu vou ter que analisar 2 vezes e somar 2 vezes cada dimensão. Então, se no triângulo a base vale 12, a projeção da base em cima também vale 12. Se um lado vale 8, o outro lado também tem que valer 8. Então, vou somar 12 mais 8 mais 12 mais 8. Fazendo essa soma, isso aqui vai dar um total de 40 metros. Só que eu tenho que converter para centímetro. Então, o que acontece? Se 1 metro tem 100 centímetros, 40 metros vai ter tantos centímetros. Por regra de 3, a gente consegue desenvolver. Ou basta pegar ali basicamente o 100, que é a quantidade de centímetros, e eu multiplico pela quantidade total de metros, que é 40, chegando em 40 mil centímetros. Temos 4 mil centímetros, temos ali como resposta a alternativa C. Questão 6. Um copo de água tem 200 ml ou 200 mililitros. Se você beber 5 copos de água, quantos litros você bebeu? Então a gente vai somar 200 mais 200 mais 200 mais 200 mais 200, chegando em 1000 mililitros, e sabemos que 1000 mililitros é igual a 1 litro de água, certo? Então, como resposta, alternativa B. Bom, nessa aula eu quis dar uma sintetizada, relembrar vocês ali de alguns componentes que temos, para que a gente consiga estar dando procedência de maneira sem se equivocar. O importante é a gente saber destinar as funções e saber dar o devido direcionamento ali no decorrer da nossa atividade. Um forte abraço a todos, bons estudos, nos vemos então na nossa próxima aula.